Mas falando de árvore da vida, né? Pecado original e tudo mais, tem aquele papo do Adão e Eva e ter da Lilith, que seria antes da Eva. Tem algum fundamento, tem algum escrito, alguma tradição oral que fala sobre isso? Para começar, se você ler o texto bíblico com muita atenção, tá? Vai ser difícil fazer aqui agora, Tá. tá? Mas você vê uma alusão que Eva não foi a primeira. Ah, é? Eu posso te provar isso, Tá. tá? Então você vê uma alusão que existia alguma coisa. E realmente a gente tem uma tradição, perdão, que existiu uma outra criação antes de Eva, que era chamada de Lilith, e que ela tem um lado, o ensinamento aqui é muito mais metafórico do que físico, de um relacionamento que não é sadio entre um homem e uma mulher. Quando dá tudo errado, existe um ciúme muito grande, existe um controle muito grande, assim por diante, e acaba que Lilith é jogada para escanteio, ela desaparece, vamos Ela não falar, foi ela vai feita da ter... costela de Adão. Então, na costela de Adão, como a gente vê o texto, literal é Eva. Tá. O que você vai ver, especialmente se você pegar o hebraico bíblico original, você vai ver que tem uma alusão antes que realmente pode ser que teve outra coisa. E a Lilith foi feita antes de Adão ou junto? Junto. E o que aconteceu com Porque ela? a ideia do homem e da mulher deles estarem juntos. Na Tá. Bíblia, né? O ser humano completo na Bíblia está escrito quando Deus criou o homem e a mulher, aí Deus fala, agora eu criei o ser humano. Ah, Porque entendi. o homem e a mulher juntos é que são o ser humano completo. E Lilith, o que foi feito dela lá? Ela não deixou de existir. Ela... Ou ela foi mandada embora do paraíso? Então tem um lado muito metafórico nessa história do que ela significa e como ela ainda atua nesse mundo, mas é um conceito realmente metafórico e místico, de uma influência muito negativa na vida dos casais, e na consequência que isso vai ter com as crianças, com os filhos. Porque, de novo, a gente está falando aqui de uma metáfora, tá? Trazendo isso para a nossa vida, quando a gente vê que uma vida de um casal não é saudável, não tem respeito, existe, de novo, muitas brigas, muita questão de eu vou te controlar, eu vou te dominar e assim por diante, a gente vê a consequência nos filhos. Isso a tradição oral traz sobre Lilith. Entendi. Mas ela... Uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte, o lance do Adão e Eva ser uma coisa metafórica, ou se eles foram, a partir deles teve toda a humanidade, ou tinham outros seres humanos e eles são simbólicos, são... Não, é literal. É literal. A humanidade começou com Adão e Eva. Mas aí os irmãos iam procriando? Tem um versículo da Porque Bíblia... teve Caim e Abel só ou teve mais filhos? Teve Caim e Abel, depois teve Set, né? Quando depois que Caim assassinou Abel, 130 anos depois nasceu Set, e ele foi quem seguiu o caminho, vamos falar, positivo, porque você vai vendo a linha histórica, tá? Ela vai contando quem foram as pessoas boas. Então, 10 gerações depois você chega em Noé, depois de 10 gerações você chega em Abraão. E aí você chega em Isaac, Jacó, as 12 tribos. Então você vai vendo, agora vai passando um por um. Você tem Matusalém no meio e assim por diante. Então no começo, eles casavam com as irmãs. Agora pensa, o mundo está começando. É. Não era alguma coisa estranha, feia, alguma coisa assim. Com o tempo que a humanidade foi crescendo, então Deus, algum momento, ele dá a proibição de incesto e relações proibidas. Entendi.